Dê um sorriso pra ele, aperte a mão do seu irmão e cante esta canção. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus e agora eu sinto. Olá, satisfação. boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais uma aula dos estudos bíblicos aqui da classe bíblica, que temos todos os sábados. Estamos aqui com o professor Jaime e um abraço para o professor Denilson também, que está todo sábado conosco, e um abraço para vocês todos que estão aí nos acompanhando, que nos acompanham todos os sábados, e para você que não nos acompanha todos os sábados, mas está vendo esse vídeo agora, pare por aí. Temos muitas novidades aí, muitas coisas interessantes sobre a Bíblia. Aqui nós vamos estudar a palavra de Deus e tem coisas assim inacreditáveis que você acha que você sabe ou já ouviu falar, mas você vai descobrir muita coisa aqui através desse estudo. Boa tarde, Túlio. Boa tarde, amigos alunos. Sejam muito bem-vindos em nossa live. Estamos ainda no começo ainda, temos muita coisa realmente a aprender, como o Túlio muito bem explicou. E você fique por aí. Aliás, você que já está participando, pode compartilhar o link dessa live com seus amigos, parentes, enfim, para todas as pessoas, para que todos possam aprender um pouco mais da palavra de Deus, que realmente é essencial, é importante para nossas vidas, tá ok? Queridos, não se esqueçam que ao longo desses estudos estamos nos baseando no nosso guia, no guia de estudos bíblicos, ouvindo a voz de Deus, ok? E caso você queira receber o estudo escrito desta aula e das demais aulas que já fizemos e aqui ainda vamos fazer, por favor, fique à vontade, coloque aí que você quer aí nos comentários, que toda a nossa equipe irá te atender, irá te dar o suporte necessário para que você acompanhe e participe desse estudo maravilhoso da palavra de Deus. E hoje, o professor Túlio vai estar dirigindo aqui, eu vou estar nos comentários, vamos tratar do assunto realmente um dos assuntos mais importantes da Bíblia, não é verdade, Túlio? Muito bem, hoje nós vamos falar sobre a volta de Cristo. Com certeza um dos assuntos mais importantes e principalmente nesse momento que estamos passando, né? Com certeza, Túlio. Diante de tantas coisas ruins que temos acompanhado aí em nossas vidas, na vida aí do nosso planeta, a volta de Jesus é mais do que necessária para que possamos viver sem dor, sem doença, sem pandemia, sem nada disso, a eternidade. Porém, para que nós possamos entender como será a volta de Jesus, temos que aprender, temos que estudar, né? Não podemos simplesmente, Jesus está voltando. Não, tem que ter um preparo, tem que ter um estudo. E o nosso estudo, obviamente, queridos amigos, é baseado unicamente na Bíblia, a palavra de Deus. É nela que vamos encontrar todas as respostas para todas as nossas angústias e necessidades. É isso aí, irmão Jaime. E antes do nosso início aí com uma oração, queremos já agradecer a sua presença, tanta gente já aqui com a gente, a Zani Pena Forte Ramos, já deu aí uma boa tarde a todos, um feliz sábado, a Denise Santana, também a Márcia Jodita, boa tarde, Márcia, que bom que você está com a gente, Cristiano Massola, muita gente, a Ariana, que sempre dá uma força para a gente aí na classe bíblica, nos ajudando, compartilhando, chamando aí as pessoas para assistirem. Ariana, grande abraço, que Deus continue te abençoando ricamente, viu? O Vivaldo da Silva está com a gente, Gessi Almeida, Priscila Marqueto. Priscila, espero que você esteja bem, acredito que sim, que bom que você está com a gente aqui. Francisco de Assis, Mauro Alexandre, irmão Mauro, tudo bem? Forte abraço, que bom que vocês estão com a gente aqui. E eu quero também dar um abraço, que o Túlio acabou de falar do Francisco Assis. O Francisco, ele trabalha comigo lá em Sorocaba, na empresa, e ao conversarmos essa semana, ele ficou muito interessado e curioso de compreender melhor a Bíblia, né? Já acompanha Novo Tempo, está aqui conosco assistindo essa live. Francisco, Deus te abençoe, obrigado pela participação, fique com a gente aí, pode também compartilhar esse link com seus amigos, tá bom? Que bacana, o nome dele é? Francisco. Francisco, seja muito bem-vindo, viu? Depois você pode assistir nossas aulas anteriores e, por favor, nos acompanhe nas próximas também. Tem uma pessoa muito especial aqui também, uma amiga da Márcia Jodita, é a Luzimar Almeida. Luzimar, seja muito bem-vinda, tá bom? Você está aqui na sua casa, apesar de estar na sua casa, vendo nós aqui, mas aqui também, quando nós voltarmos a estar juntos, por favor, venha aqui com a gente.
Aqui é uma casa de uma família aberta para estarmos juntos, tá bom? Seja bem-vindo à nossa família e vamos aqui estudar juntos a palavra de Deus. Por isso que chamamos de irmãos, né? Porque somos filhos do mesmo Pai. Com certeza, Túlio. E toda a nossa equipe está aqui por trás, tomando todos os cuidados necessários. Obrigado, equipe, que sempre nos dá suporte aqui para que tudo isso aconteça. Não estamos sozinhos aqui, Túlio. Temos uma grande equipe aqui, equipe abençoada por Deus, que tem feito um trabalho formidavelmente para a honra e glória do nosso Deus. Muito bem, então vamos começar da maneira correta, como fazemos sempre, faz parte inclusive dos nossos estudos bíblicos, né? A gente ensina na primeira aula que é importante agradecer a Deus em tudo, pedir a Deus a direção para tudo. Então oramos pela manhã, oramos na hora do alimento e agora nesse momento iremos orar para que o Espírito Santo faça parte dessa aula, para tocar nossos corações, abrir as nossas mentes, para que possamos entender na palavra de Deus o que Ele tem a nos ensinar. Então, onde você estiver, feche seus olhos, vamos falar com Deus com uma breve oração. Oremos. Nosso querido Deus, amado Pai, nosso muito obrigado por mais esse dia de vida, por essa rica oportunidade de estarmos aqui para estudarmos um pouco mais da Tua palavra. Que mais uma vez o Teu Santo e Bom Espírito esteja conosco nessa tarde, esteja com cada amigo que está acompanhando em sua casa, onde estiver, e que mais uma vez possamos sentir Tua presença em nosso coração, em nossa vida, e assim colocar esse ensinamento em prática em nossas vidas. Não merecemos nada, perdoe nossos pecados, é que nós agradecemos e pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, Túlio. Muito bem, irmão. Vamos então já iniciar. Nós vimos então no sábado passado com o professor Demilson, com você. Perfeito. Olha só, deixa eu pegar aqui o controle para... Vamos lá. Aqui a aula. Então, relembrando, olha aí. Relembrando aqui, ó, os sinais da vinda de Cristo estão se cumprindo. Um grande sinal que indica a proximidade da volta de Cristo é a pregação do Evangelho em todo o mundo. 2 evangelhos estão sendo pregados, o verdadeiro Correto. E o falso. Devemos provar se a doutrina ensinada está de acordo com a palavra de Deus. No tempo do fim, devemos erguer a cabeça e buscar a Deus em primeiro lugar. Se alguém tiver alguma dúvida sobre a aula passada, que nós falamos sobre os sinais da volta de Cristo, por favor, pode perguntar, ainda há tempo, poderemos responder. E fora todos os sinais que estão aí, inclusive, né, estamos vivendo este momento com um dos sinais, e fora tudo isso, que falamos de terremotos, fomes, pragas, né? Ainda agora nós vamos falar sobre a volta de Cristo. Falamos sobre os sinais, e agora vamos falar sobre a volta. Se você tiver alguma dúvida sobre os sinais, sinta-se à vontade, pode perguntar aqui. Muito bem. Então, como vocês viram, né, muita coisa acontece e Deus nunca nos deixa sozinhos nesses momentos. Ele sempre nos revela aquilo que nós precisamos saber para enfrentar o tempo do fim. E a volta de Jesus, queridos, é o evento mais extraordinário que a Bíblia descreve. E o Túlio, né, vamos começar a discutir sobre esse assunto. Então, caso você tenha alguma dúvida, como o Túlio falou, coloque, pergunte, e nós vamos com certeza tirar suas dúvidas. Túlio, você sabia que a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, fala da volta de Jesus? É algo muito interessante, né? Se nós olharmos todos os versos da Bíblia, a gente pode perceber de 1 a cada 5 versos, em média, pelo menos um deles cita ou referencia a volta de Jesus, ou sobre o Messias, aquele que havia de vir. Interessante isso, né? Muito interessante, irmão. É fantástico aí a gente analisar o quanto Deus já tinha tudo pensado, né, para nós desde a queda no Éden. Olha aqui. Desde que nossos primeiros pais transpuseram os portais do Éden, depois de terem desobedecido, os filhos de Deus aguardam o dia em que o pecado e suas tristes consequências terão fim. Profetas, apóstolos e cristãos de todos os tempos têm anunciado esse dia, alicerçados na garantia dada pelo próprio Cristo. Assim, o seu retorno à terra é a bendita esperança que conforta o coração de seus seguidores, quando estes se deparam com o sofrimento, a dor, o pranto e a morte ao longo da jornada terrestre. A sombra do mal passará, a noite do pecado terá fim, uma nova alvorada raiará, marcando o início de um novo tempo
para os filhos de Deus. Que esperança, né? É muito lindo, Túlio, isso que você leu, porque é hoje o que falta nas pessoas, esperança. E a volta de Jesus é que nos dá a verdadeira esperança de que haverá um mundo melhor, haverá algo melhor no final de tudo isso, que tudo isso um dia vai acabar. E não é à toa que a Bíblia, a palavra de Deus, queridos, fala sobre a volta de Jesus, tem mais de 2.500 referências na Bíblia falando sobre a volta de Jesus e mais de 1.500 profecias em toda a Bíblia falando sobre a volta de Jesus. Então, se a Bíblia fala tanto, é porque, primeiro, vai acontecer. Esteja você preparado ou não. Isso vamos comentar ao longo da classe, né, professor Túlio? Sim, da mesma forma, quando Jesus veio a primeira vez, né? Quando Jesus veio as profecias de Jesus vir a primeira vez, que era o Messias, né? Também tinha pessoas que duvidavam na época. Exato. Também havia, como assim? Como é que lá em Isaías está que vai nascer em Belém? Enfim, tinha mais de 365 profecias sobre a primeira vinda de Jesus. E era só profecias, como nós temos a profecia de hoje, que Jesus vai voltar novamente. Muito então, aí quem não acreditou, teve Jesus aí para provar. Ele realmente, do jeito que estava profetizado, ele veio, da mesma forma que estava profetizado, um menino em Belém. Aí ele morreu, da mesma forma que estava profetizado, morreu na cruz, ressuscitou, tudo conforme estava profetizado. E agora tem as profecias da segunda vinda. Muito bem, muito bem. Então vamos então às perguntas, Túlio? Sim, vamos sim. Antes, deixa eu dar mais uns alôs aqui. Opa! Está com a gente, depois daquele tanto de gente que eu falei, ainda está com a gente também o Francisco Assis, a Valma Costa, sejam bem-vindos, a Ana Lúcia, a irmã Ivete Rovert, a Larissa Sampaio, seja bem-vindo Larissa, a família do Enoque aí, todos muito bem-vindos. O Samuel, é isso aí, já começou a mandar as perguntas, fez bem, eu já ia falar, manda as perguntas aí, já vou passar ela aqui já. O Walter Clajus, Walter, seja muito bem-vindo aí. Walter, você é na Alemanha ou não é na Suíça, o Walter está na Alemanha, Walter, muito tá longe, bem, né? Europa. Walter Clajus da Alemanha, marido da Miriam, muito bem, seja bem-vindo aqui à nossa classe bíblica. Mauro Alexandre também tem perguntas aqui. Vamos começar para depois já ler, já tem 3 perguntas. Vamos lá. Então, vamos às perguntas. Eu inicio, pode ser eu, ok. Vamos lá. Qual é a maior promessa que Jesus nos fez? Vamos ler lá na Bíblia? Vamos lá. Passar. Então, essa passagem está ali em João, no Evangelho de São João, no capítulo 14 e nos versos 1 a 3. Você lê para a gente, por favor. Vamos lá. Diz assim, não se turbe o vosso coração, palavras de Jesus, ok? Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Muito bem, irmão, olha só. Então, qual é a maior promessa que Jesus nos fez? Já vamos logo para a resposta, que aí vamos gerando aqui dúvidas aqui nos nossos alunos para poderem perguntar, né? Vamos lá. E ele disse, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e levarei para mim mesmo. Exatamente. Foi uma promessa diretamente de Jesus, né? Exatamente. E, Túlio, essa é uma das promessas, as maiores e impressionantes promessas da Bíblia, sabiam, queridos alunos? É uma promessa incondicional. O que é uma promessa incondicional? Você querendo ou não, isso vai acontecer. Não tem uma condição assim, não, mas se eu talvez atrasar um pouquinho, Jesus vai me esperar também. Não, ele vai voltar, ele prometeu. E essa passagem, Túlio, também nos remete também a algumas coisas interessantes. Por exemplo, Jesus aqui nos dá a esperança. Olha, não fique preocupado, não se turbe o seu coração, não fique ansioso, não fique angustiado. Você que está de quarentena, talvez que ainda não consiga sair de casa. A promessa de Jesus é, olha, fique calmo. Tenha os pés na terra, mas os olhos no céu. Aqui não é o seu lugar, eu estou preparando um lugar melhor para vocês. Então olha que confortante, que promessa maravilhosa de que ele vai voltar
e que tudo isso que estamos passando um dia vai acabar. E nós somos teimosos mesmo, né, irmão? Porque quantas promessas já haviam tido na Bíblia e que foram cumpridas, né? E são promessas, assim, reais mesmo, porque como a gente diz, Jesus é um Jesus histórico, né? Jesus teve historicistas, historiadores, que fora da Bíblia relataram sobre Jesus. E aí, você vendo as coisas que estão na Bíblia, você vê que também acharam os pergaminhos lá no Mar Morto, em Qumran, que foi comprovado a escrita verdadeira da Bíblia, a idade disso, e quando foi escrito sobre Jesus, enfim, comparando tudo fora da Bíblia, viu-se que era tudo verdade, tanto as profecias quanto a vinda de Jesus, tudo que aconteceu. E aí está prometendo do mesmo jeito para nós, por que não confiar? Com Né? certeza. Então podemos ficar tranquilos e confiar nessa promessa de Jesus. E antes de ir para a segunda pergunta, tem bastante contato aqui para a gente, que é importante. E perguntas também, né, Túlio? O pastor Everaldo Carlos também aqui, ó, ele está dando aí para a professora Beth Marinho aí, que Deus abençoe ela. Mas temos aqui, então, a Priscila falou aqui, ela agradeceu, falou que já está bem, e na segunda-feira acaba o isolamento. Amém. Muito bem. Aqui tem agora as perguntas, vamos lá. O Samuel, ele está perguntando assim, se essa pandemia que mantém as pessoas indicam que Satanás está agindo? Vamos lá. É uma pergunta sobre os sinais lá, né? Sinais que ele estava falando. Volta de Jesus, okay. né? Quer falar? Eu tenho algo para falar, mas gostaria que Podemos você pode se expressar comentar também. Um pouquinho a pergunta do Samuel. Boa pergunta, Samuel. Obrigado pela sua participação. Samuel, como nós sabemos, Deus está no controle de tudo, inclusive das ações de Satanás. Então, pelo que nós lemos em Mateus 24, São Mateus 24, onde Jesus fala os princípios das dores, né, ele lhe comenta que o mundo também passaria por doenças, por epidemias iguais a essa, né? Então sabemos que tudo isso faz parte do pacote, do conjunto dos sinais do tempo do fim. Então, Deus permite, então preste muita atenção nisso, Deus permite que Satanás haja em algumas situações, né, até para que a profecia se cumpra, né, e as pessoas percebam que Deus é o que está governando tudo, né? Então, a gente pensa que muitas vezes, Túlio, a gente pensa assim, não, mas os anjos do mal, Satanás, eles não têm controle. Não, Deus tem o controle dele. Tanto que nós podemos ver nos evangelhos que Jesus curava e libertava pessoas endemoniadas, e os demônios se curvavam diante de Jesus. E assim que ele pedia para sair, ele saiu imediatamente das pessoas. Então, isso mostra que Deus tem um controle das ações de tudo que acontece aqui, e nós temos que ter a sabedoria de entender de que, apesar dessa pandemia, apesar de tudo que esteja acontecendo, Deus está no controle, e Deus está preparando tudo para que, no final, tenha um final feliz. Muito bem comentado, irmão Jaime. Eu tenho algo a acrescentar. Olha só, sabe que as pessoas fazem uma confusão? As pessoas às vezes esquecem. É muito importante saber que o inimigo tem poder. Com o inimigo não se brinca, a gente não pode baixar a guarda, ok? Então a gente precisa sempre da proteção de Deus, do Espírito Santo, dos anjos. Porém, muitas pessoas confundem. O inimigo não é Deus. Ele não tem poder de Deus, ele é apenas uma criatura. Exatamente. E quando estamos ao lado de Deus, podemos falar apenas. Apesar de ele ser um anjo poderoso, um anjo agora do mal, mas ele é uma criatura. Então Deus tem muito mais poder. Então se estivermos do lado de Deus, estamos protegidos. Amém. Protegidos. E Deus é tão poderoso que Deus ele não impõe, né? Ele não precisa impor. Aí o inimigo vai fazendo as coisas. Alguém muito sábio fez um meme, mas é um meme fantástico. Falou assim, aí o inimigo vem tirando uma onda e fala assim, Deus, eu fechei suas igrejas. Aí Deus fala assim, não, mas você está confundindo meu poder. Eu deixei você fechar as igrejas porque eu abri uma igreja em cada casa. E multiplicou. Muito bem, multiplicou muito mais. Então, na sua igreja aí, na sua casa, Samuel, Walter Clajus, lá na sua igreja aí, junto com a Miriam, lá na Alemanha, cada um está na sua igreja, conforme, inclusive, o Walter, ele é da Oneway, que eu falei da Europa, que ontem eles fizeram a live que eu anunciei a semana passada, né? Muito legal. Que foi a live ontem com o pastor
pastor, vou lembrar já já. Então, foi uma live fantástica. Ontem, o Daílson Fonseca, isso, a produção aqui estava ligada, tá vendo? Então, a live com o pastor Odaílson ainda está no ar, entra na página da Oneway, pode assistir, está publicado lá, foi fantástica. Mas, enfim, por que eu falei isso? Porque está lá, tem uma igreja na Europa, uma na casa da Miriam, uma na Suíça, na casa da minha amiga Patrícia lá, que está evangelizando também, tem uma igreja em cada lar, Amém. Não só evangelizando, como tem muita gente fazendo live, mas assistindo também essas lives todas. Então, assim, Deus multiplicou sua palavra. Amém, amém. Exatamente o que o Túlio falou. E o Mauro também completou aqui. Mauro, obrigado pela sua participação aqui, dizendo que realmente a volta de Jesus é um futuro melhor, é uma esperança, é certeza de paz. Enfim, realmente, e essa esperança tem que ter conhecimento. Você, a tomar posse dessa esperança, você tem que conhecer, você tem que aprender, você tem que amar a Jesus, né? Então, mesmo que algumas coisas ruins aconteçam e realmente estão acontecendo, tenho certeza do seguinte: Deus está no controle. E a gente vai seguir aqui, você vai aprender um pouco mais ainda desses detalhes da volta de Jesus. Vamos lá, Túlio? Muito bem. E podemos marcar uma data, é a próxima, né? Vamos lá, isso aqui então ficou. E quando eu for, vou preparar o lugar e voltarei e vos levarei para mim mesmo. Exatamente. Podemos marcar uma data para a segunda vinda de Cristo? Uma boa pergunta, hein? A própria Bíblia responde isso, né? Responde ali em São Mateus, capítulo 24, e o verso 36, que diz assim: é o próprio Jesus, de novo, com suas palavras, dizendo: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Túlio, mas por quê? Mas está claro aqui nessa passagem que, pelo que estou entendendo aqui, ninguém sabe. Mas por que as pessoas ainda insistem em marcar datas para a volta de Jesus? Olha, na verdade, as pessoas precisam ler a Bíblia, né? Precisam realmente entender que a palavra de Deus é clara e ela está dizendo que ninguém sabe a data da volta. E já houve aí várias vezes que tentaram marcar a volta de Deus, né? Falar do fim do mundo também, a volta de Jesus. Então, até as profecias de Nostradamus diziam que o mundo ia acabar no ano 2000, né? Depois teve outra em 2012 também, né? 2012, na questão dos Incas. Sim. E teve também alguns pastores americanos que houve uma época que teve até gente que se matou e tal, em algumas igrejas aí, não lembro o nome, é o reverendo, não sei das quantas lá, tem nas notícias. E tem também, irmão, olha que incrível, tem também uma profecia sobre o irmão Guilherme Miller, que na verdade eles estudando ali a Bíblia em 1844, eles enxergaram aí que ia ter a volta de Jesus. Em 22 de outubro, né? 22 de outubro de 1844. Exato. Aí eles viram lá na Bíblia e tentaram aí descobrir o dia, né? Que seria a volta de Jesus. Por fim, essa é uma outra aula, mas eu vou só contar o restinho dos detalhes aí rapidinho. E aí, eles tentando descobrir a volta de Jesus, e aí nesse dia muita gente vendeu muita coisa também, e nesse dia eles ficaram muito decepcionados quando chegou e Jesus não voltou, né? Porque ninguém sabe o dia. Mas, com essa decepção, com essa grande decepção, eles foram depois, alguns deles, muitos se afastaram, mas alguns ficaram firmes na Bíblia. Aí que eles se aprofundaram a estudar a Bíblia e descobriram que esse dia não seria o dia da volta de Jesus, né? Seria o dia onde começaria o juízo. Só que isso é um estudo muito aprofundado aí, em Daniel e tudo, é para uma outra aula. Exatamente. Mas, enfim, nem esse povo, que eu vou falar para vocês quem era, quem não sabe, nem esse povo aí, que era estudioso da Bíblia, não descobriu aí a volta de Jesus. Mas acontece que esse povo aí, que estava tentando descobrir nesse movimento, eles começaram a descobrir o sábado, porque eles liam muito a igreja, descobrir toda a verdade da Bíblia, virou o povo da Bíblia, e esse povo que fundou a igreja adventista do sétimo dia. Bem, Túlio, muito bem, interessante. Então, complementando então essa pergunta, o Túlio já vai colocar a resposta aí nas lacunas. É importante, queridos, vocês entenderem que quando Jesus estava aqui na Terra, apesar de Jesus ser Deus, e ali, quando ele se colocou em forma humana de homem, ele poderia usar todo o poder de Deus. Mas naquele instante, como homem, ele falou bem claro aos discípulos que nem ele mesmo sabia. Né? Hoje, nós vamos ter um estudo também sobre isso, Jesus está no santuário celestial,
com certeza Jesus sabe o dia que ele vai voltar. Isso agora Jesus sabe. Agora sabe, mas quando ele esteve na época aqui conosco nessa terra, com os seus pés aqui em terra, em forma humana, que é um mistério para nós, né? É o divino ser humano, né? Deus, Jesus Cristo, ele não sabia. Isso, deixando claro que quem falou essa frase foi Jesus. O próprio Jesus. Mas ele estava em forma humana e não Exatamente. sabia naquele momento. Não sabia. E aí, diante disso, como o Túlio muito bem explicou, não podemos marcar datas. Inclusive, Túlio, há algumas faixas, algumas crenças do mundo cristão de que Jesus até voltou já, inclusive. Olha só que interessante. Tem alguns que não acreditam que Jesus nem voltou, nem veio na primeira vez. Então você percebe que existem muitos caminhos, muitas teorias que você, querido aluno, tem que tomar muito cuidado e se basear unicamente no estudo da palavra de Deus. Ela tem que ser a base de suas respostas. Sim, tem até religiões povos que até sabem que Jesus tem Jesus como um bom homem, um homem muito bom que veio aqui na Terra, mas que ele não era o Messias. Tem gente esperando o Messias até hoje. Verdade. Muito bem. Vamos lá. A terceira. O pessoal pode mandar perguntas, viu? Qualquer dúvida. Ou comentários também. Como Jesus virá? Agora vai ser para marcar verdadeiro ou falso, tem muitas coisas ali, mas vamos então ler na Bíblia ali. Está em Mateus 24:30. Mateus 24:30, então vamos ler. Está ali: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Mateus também, no verso 31 do capítulo 24, também fala assim: e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma outra extremidade dos céus. Apocalipse, capítulo 1 e o verso 7 também nos diz assim: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Tem mais alguma, Túlio? Atos, capítulo 1, verso 11. E eles disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Temos mais alguma? Não. Então, com essas passagens, vamos agora para o verdadeiro ou falso e também comentar cada um desses temas, ok? Vamos lá? Perfeito. Ali em 2 Pedro, ali também está ali: Cristo virá como ladrão, tomando muitos de surpresa. Você sabe que essa passagem deixa muita gente confusa, né? Tem muita gente... ouvi uma vez uma pessoa falando, né? Aí o pessoal estava prendendo uma pessoa lá e tudo, a pessoa chegar e falar: nossa, como é que trata dele jeito? Vai que ele é Jesus, que disse que Cristo viria como ladrão. Então a pessoa faz uma confusão danada, né? Então Jesus não vai vir como um ladrão que rouba as pessoas, e aí, olha, esse ladrão pode ser Jesus. Não é isso. Então, como é que o ladrão aparece na sua casa? Você está esperando ele? Não. Ele vem num horário que você não sabe quando ele vem, né? Ele aparece de surpresa. Ele aparece do nada. Sem você esperar, ele chega. Então é assim que diz que Jesus virá como ladrão. Então a gente não saberemos quando, né? Exatamente. Não estamos esperando, de repente Jesus vai aparecer. Por isso temos que estar preparados. Muito bem, Túlio. Então, aí que está, queridos, o fator surpresa. Porque imagine, Túlio, se Jesus avisar assim: olha, eu vou voltar no dia tal do ano de tal. Qual que é a tendência? Vamos ser bem sinceros aqui, queridos. Qual a tendência, principalmente do brasileiro? Nada contra, também sou brasileiro, né? Tudo para a última hora Deixa ainda. tudo para a última hora. Qual assim, é o mês, irmão Jaime? Qual é o mês que ia voltar? Em março de 2025? Vamos lá. Então o pessoal ia deixar até... Eu vou curtir até janeiro de 2025. Isso, tira umas férias ali. Fevereiro, tira férias. Passou ali o carnaval, aí eu vou me preparar. Não, queridos. Deus é sábio. E ele sabe da nossa condição humana, pecadora. Então ele sabe muito bem que se ele avisasse, informasse com antecedência a data dele, a gente não estaria preparado. Então o fator surpresa aqui na Bíblia é um fator essencial para que a gente sempre fique atento, Túlio, sempre fiquemos alerta
Porque um detalhe interessante, Túlio, Jesus não voltou, ok, estamos vendo ainda, Jesus vai voltar. Mas se, por exemplo, Túlio, se saiu daqui do lugar onde nós estamos na live e acontecer algum acidente comigo, e se eu falecer, aí Jesus voltou para mim. Exatamente. Por que Jesus voltou para mim, voltado. Jaime? Porque eu estarei descansando, vamos falar sobre isso nos próximos estudos, e aí quando eu ressuscitar, eu vou saber, Jesus já vai voltar para mim, mas ou para minha salvação ou para minha perdição. Então, queridos, a nossa vida é o tempo do preparo da volta de Jesus. Perfeito. E olha só, estou vendo aqui o comentário do Walter, que confirmou aqui para a gente que é lá da Alemanha e está em pleno contato. Quando eu acabei de perguntar do pastor, ele já tinha respondido aqui que é o Odailson. Mas por que eu estou falando disso? No começo da nossa aula, nós lemos a recapitulação, né? E disse que quando é que Jesus iria voltar? Quando o evangelho estivesse sendo pregado a todo mundo, né? Você imagine como está a tecnologia hoje. Nós estamos aqui, o Leandro, meu cunhado, está assistindo de Londres, aí está lá o Walter, nosso amigo, assistindo da Alemanha, tem a minha amiga Marta assistindo lá da Holanda, entendeu? Tem a Márcia Jodita aqui da Brasilândia, ali, da Cachoeirinha. Tem o meu amigo lá de Sorocaba, interior de São Paulo. Entendeu? Imagine aí a expansão do evangelho. Verdade. Né? Então, olha que bacana. E aí, diz aqui o Walter, lá da Alemanha, não sabemos o dia e nem a hora, mas através das profecias, o estudo da Bíblia e dos acontecimentos, temos a certeza de sua proximidade. Estejam alertas. Muito bem. Inclusive essa profecia de que a última coisa que seria pregada a todo mundo. Estamos muito perto. Muito bem. Queridos, também temos aqui algumas perguntas que estão nos fazendo, e eu vou pedir para vocês uma grande ajuda. Nós vamos ter no próximo estudo, no estudo 8, eu e o professor Demir, sobre o milênio. E no milênio nós vamos abordar algumas das perguntas que, por exemplo, o Mauro está comentando, o Samuel está comentando, com mais detalhes, tá ok? Que aí vai adentrar na questão do milênio, o que vai acontecer ao longo, depois da volta de Jesus. O Francisco de Assis perguntou aqui dos selos. Vamos responder na... Vai chegar essa pergunta aqui ou na próxima? Vamos lá, pergunta do Francisco. A palavra de Deus Muito fala bem. sobre os selos que serão abertos nesse tempo. Algum selo foi aberto? E quantos são? Muito bem, muito bem. Inclusive, foi uma das perguntas que surgiu também na live passada. Eu estava acompanhando em casa o professor Túlio e o professor Demilson. Não vamos abordar nesse estudo, tá, Francisco? Mas, a princípio, a Bíblia fala de 7 selos, tá? Então, nós estamos agora, já foram abertos 6 selos, está ali em Apocalipse, se não me engano, no livro de Apocalipse ali, eu vou depois achar exatamente o capítulo de Apocalipse, ali nos primeiros capítulos de Apocalipse, fala dos selos, e João ficou ali muito preocupado com a abertura desses selos, e aí o anjo vai descrevendo a abertura de todos os selos. Queridos, para vocês entenderem e deixarem bem claro o seguinte, inclusive a pergunta do Francisco, estamos agora no limiar da abertura do 7º selo, Túlio, que é a volta de Jesus. Então, a conclusão desses selos, né, isso começou lá desde o tempo dos discípulos, né, que o povo de Deus foi ali sofrendo perseguições, foi sofrendo pelas lutas, cada selo que foi abrindo um acontecimento ou acontecimentos na história foram sendo realmente profetizados, estavam acontecendo exatamente da forma como a Bíblia predisse, então só falta um selo, a abertura do 7º selo, que é a volta de Jesus, que vamos estar falando no estudo de hoje e do estudo do próximo sábado. Perfeito. Só para complementar, você havia dito Apocalipse, para quem quiser já ir estudando, Apocalipse 6. Muito bem, Tá lá, Apocalipse 6. primeiro selo, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto selo. Isso. Chegar no É um 7º estudo, selo. é um outro estudo, tá, queridos, que nós não vamos abordar aqui nessa série, teremos outras séries que podemos apresentar sobre isso, mas em suma, já aconteceu a abertura dos 6 selos e estamos agora no limiar da abertura do último selo, o 7º selo, que culmina com a volta de Jesus e o estabelecimento do seu reino aqui nessa terra. Muito bem, irmão. Muito bem, Francisco. Então, fica ligado. Aqui, olha só as respostas agora. Então, como Jesus virá? Cristo virá como ladrão, tomando muitos de surpresa? É verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Muito bem. Sua vinda será secreta e silenciosa? Verdadeiro ou falso? É falso. Mas, Túlio, eu tenho uma pergunta aqui referente a esse comentário, né? Há algumas linhas de pensamento que dizem sobre o arrebatamento secreto.
que algumas pessoas talvez possam até perguntar sobre isso em nossa live, mas, por exemplo, eu já vi em alguns adesivos de alguns carros, por exemplo, ó, em caso de arrebatamento, esse veículo ficará desgovernado. Mas será que isso pode acontecer, Túlio? Então, olha só, existe até um filme chamado Deixados para Trás, né? Onde arrebatou milhares de pessoas, milhões de pessoas pelo mundo inteiro. Esse filme fez um sucesso. Teve volume 1, volume 2, volume 3. Deixados para Trás, justamente baseado nessa teoria que você falou, onde as pessoas iam, de repente, está aqui todo mundo na igreja. Vou tomar uma água. Peraí. Vamos lá, enquanto o Túlio vai tomar uma água aqui, é importante nós entendermos, queridos, que a Bíblia não defende e nunca nós encontramos passagens que falam sobre arrebatamento secreto. Há uma passagem, inclusive, que eles citam. Quero falar dela. Muito bem, tá? Ela está em Mateus. Engano, em Mateus, no capítulo 24. 40 e 41. 40 e 41, aonde alguns cristãos usam esses dois versos de forma isolada para justificar o arrebatamento secreto. Muito Porém, bem, já vamos tem falar um contexto em cima disso aí, certo? Isso, e vamos falar deles. Só para concluir, então, que deu aqui um pigarro aqui. Olha só. Então, eles pregam o seguinte. Então, por exemplo, a igreja vai estar cheia e aí, de repente, some lá 70% da igreja, que foram os arrebatados, os 30% ficam lá um olhando para o outro, tipo, ficaram, né? Foram levados por Deus. O arrebatamento não será assim, tá? O arrebatamento será diferente, mas antes, vamos ver aqui em que se baseia essa teoria aí. A tal do, olha, pessoal, é o texto fora do contexto, tá? Então, tá lá em Mateus 24, 40, 41. Vamos ler. Vamos achar aqui. Mateus. Eu não tinha separado. Então, vou ler aqui, Túlio, enquanto você vai achando, e a gente vai comentando, você já né? lê pra gente, eu já comento. Então, diz assim, Mateus capítulo 24, versos 40 e 41. Diz assim, então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Então, um texto muito fácil de compreender, para quem sabe da verdade da Bíblia, para quem sabe que a Bíblia não se contradiz, né? Ora, então daqueles 2 ceifeiros, está dizendo ali que um deles será deixado e outro será levado. Isso está se referindo após a volta de Jesus. Por que nós estamos falando isso nessa lição exatamente? Porque estamos falando da volta de Jesus. Sim. Então, após a volta de Jesus, aqueles 2 que você conheceu, tá vendo aquele ceifeiro? Tá 2, um tá do lado, outro do outro. Um deles não será salvo. É o exemplo que está dando. Um deles não será arrebatado quando Jesus voltar. Entendeu? Está muito claro para quem lê toda a Bíblia. Mas quem lê o texto fora do contexto, vai entender que ele vai subir para o céu do nada. Que ele vai sumir ali e vai ficar o outro parado. Isso realmente não tem base bíblica. E para completar, Túlio, o seu comentário, se nós lemos os versos anteriores, os versos 37 e 38, depois o 43 e o 44, a gente percebe que Jesus estava falando um contexto completamente diferente. O que ele estava falando aqui? Ele estava comentando, por exemplo, verso 37, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam e casavam e davam-se em casamento até o dia que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, queridos, se você olhar o contexto do capítulo e das passagens anteriores, aqui não fala de arrebatamento secreto, fala de questão de preparo. Preparo. Então, aquele que vai ficar é aquele que não estava preparado. E aquele que foi salvo estava preparado. Então, a questão aqui, queridos, é a seguinte: será que eu estou preparado para a segunda vinda de Jesus? É isso que o texto está falando. E aí é importante você estar conosco aqui nessa tarde, porque você aí em casa está se preparando para a segunda vinda de Jesus. Perfeito. E Jesus deixa várias passagens alertando a isso. Por exemplo, a parábola das 10 virgens, né? Exatamente. Então também é uma passagem alertando aí para estar preparados. As 5 que estavam preparadas com óleo suficiente, elas
conseguiram entrar. As outras que não estavam preparadas foram correndo buscar óleo. Quando voltaram, a porta já estava fechada. Exatamente. Para completar, Túlio, essa questão do armamento secreto está baseado num conceito que eu vou trazer algo mais técnico para a gente aqui, para a gente entender, chamado dispensionalismo, né? O que é o dispensionalismo, queridos alunos? O dispensionalismo é essa doutrina do arrebatamento secreto que surgiu ali no ano de 1800 por um cara chamado John Nelson Darby. Esse cara, ele divulgou essa teoria, né? Ele era um anglo-irlandês, e ele pegou essa teoria baseada de um jesuíta espanhol chamado Francisco Ribeira, que criou essa teoria para defender a Igreja Apostólica Romana ali do poder papal da Europa. Então, eles criaram essa teoria para defender ali, no caso, os papas daquela época. Então, eles pegaram e jogaram isso lá para frente. Olha, isso aqui vai acontecer, vai ser de forma surpresa, vai ser de uma forma secreta, para um pouquinho, digamos assim, tirar um pouquinho o peso das costas das profecias de Apocalipse 13, nós não vamos entrar em detalhes aqui, que fala sobre o poder da profecia do papado. Então, eles pegaram essa teoria e adentrou em muitas linhas pentecostais e neopentecostais, que até hoje são muito difundidas, mas que, infelizmente, queridos, não têm base bíblica. Então, queridos, o que a Bíblia fala, que nós estamos falando aqui, Cristo virá com muita glória e todo olho verá, então não será secreto. Perfeito, e todo olho verá, e já explicaremos isso também. Para não ficar atrasado, tem algumas perguntas que está até um pouquinho lá de trás. Aqui a Ana Lúcia fala, excelente explicação, glória a Deus. O Demilson também, o professor Demilson está lá, excelente explicação sobre os selos, muito bem. Agora, o Mauro Alexandre está falando aqui alguns comentários, vamos responder ele, que ele está falando bastante, então vamos lá em alguns, né? Mas se somos pecadores, quando Jesus voltar, não vai nos pegar em pecado? Depois ele fala, se Deus não faz acepção de pecadores, Deus, do jeito que está escrito aqui, tá? Deus, todo pecado é igual ao ferro, eu vou estar fazendo um pecado, ou pensando no pecado, sou pecador e já era. Aí, isso ele falou, né? Talvez ele esteja colocando assim para poder a gente fazer o comentário. Ou ele está, se estiver pensando assim, também vou te falar. Justamente, Mauro, justamente aí que está a glória de Jesus, né? A glória de Jesus. Realmente, se a gente fosse igual os escribas, os doutores da lei do passado, que confiavam em cumprir a lei, né, em ter que cumprir a lei, e só a lei, não confiavam em Jesus, e cumprir a lei para ser salvo, aí a gente estava perdido mesmo. Né? Aí seríamos pecadores e não teria salvação. Mas aí é que está a graça. A graça de Jesus. Então, Jesus está aí para nos justificar. Por isso que quando ele voltar, nós, os pecadores, teremos alguma chance. Porque se nós estivermos imbuídos do Espírito Santo e aos pés de Cristo, pedindo, como nós tivemos na aula aqui, fé, arrependimento e confissão, se nós tivermos fé, nos arrependermos dos nossos erros e confessarmos os nossos erros e deixarmos, vou até além, né? E deixarmos, aí, irmão Mauro, aí sim seremos perdoados, aí sim estaremos nos braços de Jesus. Então é por isso que nós dependemos dele, é por isso que chama-se a graça de Jesus. Esse preço foi pago por nós na cruz. Antigamente, para perdoar os nossos pecados, então dava-se o cordeiro para o sacrifício, né? E aí então veio o Cordeiro de Deus, que é Jesus, para morrer pelos nossos pecados. Portanto, se você então jogar os seus pecados na cruz, deixar ele nas mãos de Jesus, aí sim você não será mais um pecador. Você até será um pecador, mas um pecador justificado pela justiça de Deus, pela justiça de Cristo. Muito bem, muito bem. Aliás, Mauro, nós teremos um estudo falando somente sobre isso, né? Sobre o julgamento de Deus, tá bom? Então aguarde aí nas próximas lives, nós entraremos em mais detalhes sobre esse assunto da graça, do perdão dos pecados, julgamento de Deus, ok? Vamos seguir, Túlio? Vamos seguir aqui? Vamos, claro, vamos em frente. A sua vinda será secreta e silenciosa, então verdadeiro ou falso? Falso. Com certeza, todo olho verá.
Ele não descerá à terra, ficará nas nuvens. Isso é verdadeiro. Verdadeiro, ok? Depois podemos explanar, né? Sim. Vamos um pouco para frente. Vamos lá. Ela será visível apenas para os cristãos? Falso. Muito bem, é falso. Ele virá com poder e glória, acompanhado de milhares e milhares de anjos. Verdadeiro. Muito bem, será lindo. E Jesus virá de maneira pessoal, literal, e todo olho verá. Verdadeiro. Verdadeiro também. É importante, Túlio, a gente comentar essa e outras aqui que falamos agora. O que é Jesus virá de forma literal, queridos alunos? Ele virá da mesma forma como subiu. Como vocês sabem, Jesus passou cerca de 40 dias aqui, Túlio, depois que ele ressuscitou, depois que ele saiu ali do túmulo, né? E aí até os próprios discípulos ficaram com medo quando Jesus aparecia entre eles, né? E Jesus aparecia com as marcas em suas mãos e seus pés, ou seja, ele virá de forma física, ele não virá de forma espiritual, como um fantasma, como uma nuvem, como um espírito. Ele virá com todo o poder, toda a glória, é claro, né? Com sua divindade, a divindade de Jesus, mas de forma literal, como pessoa, claro, glorificado, né? Como Deus. Muito bem. Amém por isso, né? Amém. Se tiverem dúvidas quanto à volta de Jesus, mais alguma pergunta, podem passar, tá? O Mauro disse aqui, poxa, desse jeito aí os padres estão ferrados. Mas olha só, os que falam muitas coisas que não tem nada a ver, na verdade, assim, quem fala consciente e não muda e não deixa o pecado, e não deixa o pecado, realmente vai pagar por isso. Deus também é misericordioso, sabe também que em outros apriscos ele tem filhos, ele vai buscar, né? Saiba também. Vou aproveitar aqui, não sei como está nosso tempo, mas preciso contar uma história rápida aí pelo comentário do irmão Mauro. Um dos nossos pastores quando era novo, ele teve vendendo livros, chama Comportagem, né? Em uma cidade. E aí, quando ele foi nessa cidade, ele destrinchou mesmo, porque eles aproveitam para evangelizar, né? Então ele foi em todos os lugares. Isso tem a ver com o comentário do Mauro, tá? Do padre. Ele foi em todos os lugares, todas as casas. E foi numa casa e outra, pregou, vendeu livro, e falou da doutrina, falou isso, ensinou, saiu satisfeito. Quando ele estava saindo da cidade, depois de ter pregado para toda a cidade, ele, puxa vida, o Espírito Santo tá tocando aqui meu coração, faltou alguém, mas eu fui em todo lugar da cidade. Mas faltou alguém, eu fui em todo lugar. Aí quando ele estava para vir embora, o que aconteceu? Tocou o sino da igreja. Então, tocou o sino da igreja e falou, faltou o padre. Pois ele foi lá no padre dessa igreja. Isso é uma história real. Depois eu posso falar o nome do pastor para vocês, é que eu não quero errar. Acredito que seja o pastor Luiz Gonçalves, mas eu não quero falar o pastor errado. E ele foi lá e foi pregar para o padre, foi vender o livro para o padre. Então, quando ele começou a falar dos livros que ele estava vendendo, alguns livros de uma escritora chamada Ellen White, uma escritora muito abençoada, né? Então, ela estava vendendo, ela escreve muitas coisas da Bíblia, da igreja. Mais para frente vamos ter uma aula para falar dessa escritora também. Sim. E aí ele começou a explicar, o padre falou assim para ele, vem cá, garoto. Chamou ele e abriu a biblioteca dele. Tinha exatamente todos os livros da Ellen White. Uma coleção que chama Espírito de Profecia. Tinha tudo lá. E aí, o pai falou, eu conheço esses livros aí. São livros muito bons. Vocês aí, que estudam esse livro, que são essa igreja aí, vocês têm a verdade. Sabia? Vocês sabem de toda a verdade. Admiro aí até alguns de vocês que têm toda essa verdade na mão e não seguem como deveria. Ele falou, ainda deu uma bronquinha ainda, né? Mas ainda aí falou, mas vocês têm a verdade na mão e vou contar uma coisa para você, rapaz. No momento certo, nós vamos atrás dessa verdade. Amém. Amém. Então tem muitas pessoas, inclusive padres, que irão para a verdade no tempo do fim. Virão. Então, ok? Então, só para fechar Está respondido, irmão Mauro? E vamos seguindo aqui. O que nós falamos aqui, queridos, não é de pessoas, e sim do sistema. Então, uma coisa é falar de sistema, um sistema papal. Outra coisa é falar de pessoas. Então, não estamos aqui falando de pessoas. É de sistemas
religiosos que não seguem a Bíblia, a palavra de Deus. Perfeito. Inclusive, Ok? quando a gente fala de igrejas pentecostais, Da mesma né, de forma. falar em língua, nós estamos falando da igreja, que inclusive os irmãos dessas igrejas, até os que são inocentes, que não tiveram a oportunidade de saber toda a verdade, porque que bom que eles já sabem parte da verdade, já conhecem Jesus, né? Mas se forem sinceros de coração, vou repetir a palavra que eu falei ainda há pouco. Jesus disse que irá buscar seus filhinhos em vários apriscos, né? Muito bem. E aí, só para, antes de finalizar ali, a Jo Campos está comentando aqui como é bom aprender toda a verdade através da palavra de Deus. A cada sábado temos uma lição abençoada. E que Deus continue te abençoando, Jo, que nos ajuda tanto aqui com essa classe bíblica. Com certeza. Né? Muito bem. Daqui a pouco eu vou ler mais alguns comentários aqui que estão participando bem. bastante. Mas vamos lá, Túlio, que Vamos nosso lá. tempo já está... Isso aí. Hoje, se a gente passar uns 10 minutinhos, acho que vai, viu? A aula tá boa. Tá correndo, mas eu Vamos sei que lá. vocês ficam aí. Nós sabemos que vocês ficam aí acompanhando conosco. Obrigado pela paciência e pela persistência. Vamos lá, então. Muito bem, muito bem. Tem bastante gente com a gente. Bom, a média está grande. O que ocorrerá com os mortos e vivos fiéis na segunda vinda de Cristo? Uma pergunta muito importante. E vamos respondê-la usando a Bíblia, né? 1 Tessalonicenses e 1 Coríntios. Então, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, a Bíblia diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Vamos passar para o próximo. O próximo verso. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. E aí a outra passagem, que está em 1 Coríntios, no capítulo 15, versos 51 a 54, diz assim: eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo incorruptível se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Muito bem. Acredito que já respondeu tudo aí através da Bíblia, né? Não requer nem tantos comentários. Muito claro. Então vamos responder, Túlio. Vamos lá. Então, o que ocorrerá com os mortos fiéis na segunda vinda de Cristo? Mortos fiéis ressuscitarão e serão transformados e arrebatados. E os vivos fiéis serão transformados e transladados. Exatamente, transladados. Muito Então, bem. E, queridos, na próxima live, eu e o professor Demilson vamos entrar em mais detalhes de como vai ser esse processo, tá bom? Então, essa é só a primeira parte desse estudo maravilhoso da volta de Jesus, ok? Vamos à próxima pergunta então, Túlio? Muito bem. O que ocorrerá com os vivos que não se preparam para a segunda vinda de Cristo? Realmente é uma pergunta muito importante. E você que está vivo aí, né? Esteja bem vivo, porque essa pergunta é para nós, né? Tanto os que estão preparando, quanto aqueles que não estão se preparando. Em Apocalipse, capítulo 6, versos 15 a 17, diz assim: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. Pode passar o próximo, por favor. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Tem mais uma ali em Apocalipse capítulo 9, verso 6, que diz assim: naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão, também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Que coisa impressionante, Túlio, isso. Impressionante. E segundo Tessalonicenses 2:8, complementando, né, fala assim: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Não, será assim terrível mesmo. Quem souber e não aceitar
aí naquele dia vai se arrepender de não ter aceitado, vai falar, puxa, falaram para mim, e vai até tentar morrer e não conseguirá, imagine. Então, Túlio, mas é interessante isso, por quê? Porque essas pessoas que, como não se prepararam, elas não vão suportar a bondade, a beleza do caráter de Deus revelado nesses últimos dias. Então as pessoas vão ficar tão decepcionadas com elas mesmas. Puxa, se eu tivesse aceitado essa verdade, elas vão querer, olha, me mata, né? Caiam pedras sobre mim porque eu deveria ter feito isso. Mas aí, queridos, nós vamos explicar isso um pouquinho mais à frente. O tempo da graça já passou. O fechamento da porta da graça nesse momento já se cerrou. Ou seja, as pessoas vão querer se arrepender, mas já é tarde demais. E quem estiver ouvindo a gente falar, pensando naquele tempo, fala assim, puxa, a pessoa está ali querendo se arrepender, a pessoa tá. É porque neste momento agora que não é aquele, Deus está avisando, Jesus está avisando, está chamando que vai se fechar a porta da graça, está avisando aqui, né, conforme foi lá na Arca de Noé, Noé avisou, chamou, aí o pessoal só quis entrar depois que fechou as portas. Exato. Então é isso, depois não vai poder dizer que não foi avisado, depois não vai poder dizer que, poxa vida, eu fui pego de surpresa, a pessoa realmente vai saber que ela foi avisada, que ela assistiu aqui uma aula da classe bíblica e ignorou, né? Ela assistiu, ela ouviu alguém falar, alguém foi oferecer um estudo bíblico na casa dela, explicou tudo. Ou então ela foi numa pregação que alguém convidou e ela foi lá para assistir, Deus falou diretamente com ela, mas ela não aceitou. Isso porque Deus falou que vai pregar o evangelho a todo mundo. Então quer dizer que todo mundo vai ter oportunidade de saber. Exatamente. E na segunda vinda, então, realmente todo mundo vai ter consciência, seja pequena, seja grande, mas todos terão. Vamos lá, Túlio. Muito bem, estamos até com o tempo bem apertado aqui. Vamos dar bastante corrida para frente e depois a gente para mais um pouquinho. Muito bem, vamos lá. A resposta: o que ocorrerá com os vivos que não se prepararam para a segunda vinda de Cristo? Buscarão esconderijo nas cavernas e pedirão aos rochedos que caiam sobre eles. Buscarão a morte, mas a morte fugirá deles. Os ímpios morrerão ao verem o resplendor da glória de Jesus. Exatamente. Isso aí. É triste, mas tenha a certeza de uma coisa, queridos. Essas pessoas esses eventos que ocorreram com essas pessoas, tenha certeza que, como o Túlio muito bem falou, deu todas as alternativas e possíveis. Sim, Deus é misericordioso. Deus é muito misericordioso, tá? Então, e até por isso que ele não voltou até agora. Está dando tempo para todo mundo. Espera a mim, espera você que está aí na sua casa a entregar a sua vida para Jesus. Vamos lá, Túlio, muito bem. Pergunta. Vamos agora ler pelo menos um texto de cada pergunta, ok? Ok. Tá bom. De quantas ressurreições a Bíblia fala? Então vamos lá. Em João, Evangelho de São João, no capítulo 5, versos 28 e 29, diz assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Então vemos aí que não fala de uma ressurreição só, né, irmão? Não. Então de quantas são? Duas. A primeira ressurreição, a da vida, e a segunda ressurreição, a do juízo, que é da morte eterna. Muito bem. Queridos, essa pergunta aqui, nós vamos entrar em mais detalhes na live do próximo sábado, que vamos falar sobre o milênio, tá? Perfeito. Então a gente vai entender com mais detalhes, queridos, qual que é a diferença entre a ressurreição da vida e a ressurreição do juízo, tá bom? Isso, e vocês vão saber exatamente aquela questão, viu, do inferno, se existe inferno, se não existe inferno, exatamente. Como será o tal inferno, então, né? Aguardem aí a cena dos próximos capítulos, né? Muito bem. Não fiquem ansiosos, tá bom? Estudem a Bíblia, orem a Deus e vão chegar a devidas explicações. Muito bem. E quanto tempo existirá entre a primeira e a segunda ressurreição? Isso, está ali em Apocalipse, né? O último livro da Bíblia, no capítulo 20, verso 6, diz assim: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Muito bem, que é do milênio, que é da próxima aula que a gente falou, né? Exatamente. Tá, então existirá 1000 anos. 1000 anos. Primeira e segunda, esse é o tempo. Então me aguardem, eu, professor Demilson, vamos falar mais isso no próximo sábado, ok? Muito bem, estamos já partindo para o final, tá? Vamos ler algumas perguntas de vocês ainda.
Temos só mais 2 aqui, vamos até a 10, ok? E qual será o cântico dos salvos naquele grandioso dia? Nossa, essa passagem é bonita, queridos. Está ali em Isaías, no capítulo 25, e no verso 9, que fala assim: naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Muito bem, então o cântico será: eis que esse é o nosso Deus em quem esperávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Muito bem, que lindo. Nós vamos até ter no final um hino. Você lembra o nome daquele hino que eu te pedi de manhã? Muito bem. Este mesmo, não tardará, né? Jesus não tardará, está chegando. Para a gente finalizar aqui com aquela letra, que é linda. Eu quero até começar cantando junto antes de sair. Mas vamos lá. Aí, pensa nesse grande dia onde nos exultaremos e alegraremos. E muitas das imagens que a gente vê naquele grande dia que as pessoas põem, né, os artistas colocam ali como ilustração na Bíblia, em algumas Bíblias, ali Jesus voltando, e ali ele entregando o filhinho para a mãe, né? Só a mãe que perdeu seu filho, o pai que perdeu seu filho, abraçando ele de novo. Amigos que dia queridos, lindo, né? O filho que perdeu a mãe. Verdade. Realmente é uma esperança que enche o nosso coração de alegria, de esperança, de felicidade, que no final nós vamos nos encontrar, né? Lá no céu, todos juntos. Muito bem. Muito bem, antes da última, aqui a Alice Marto comentou: Deus não faz tratados nem conchavos. Ele ama incondicionalmente a todos, por isso todo olho verá. Muito bem. Amém, muito bem. A Ariana comentou aqui: o único pecado que não tem perdão é o contra o Espírito Santo. Então podemos dizer que os que ficarão, esses são os que pecaram contra o Espírito, por não ter dado ouvidos à palavra de Deus. Cabe um comentário aqui, irmão. Sim. Muito bem, Ariana. E a Ariana, ela comentou aqui, então, que os que cometeram pecado contra o Espírito Santo. Aí vem um outro irmão perguntar: mas não disse que todo pecado tem perdão, né? E qual é o pecado contra o Espírito Santo, né? Então a Ariana, ao mesmo tempo, diz que realmente quem pecar contra o Espírito Santo será o que não será salvo. E é o que a gente acabou de comentar. Então, se a pessoa ouviu aqui e ignorou, esse é o pecado contra o Espírito Santo. Que você vai ouvir a palavra. Por que não tem perdão? Vamos entender aí. Se você ouviu a palavra de Deus, ouviu que se você tiver errado, você precisa pedir perdão, você ignorou isso, e você não pede perdão por seus erros e continua com ele, Deus perdoa alguém que não pediu perdão? Que não quer ser perdoado do que está errado? Deus não força ninguém, né? Ninguém. E a pessoa vai ignorando aquilo e vai se afastando, não vai ouvindo mais o Espírito Santo, que sempre toca ele e fala assim: olha, você está errado nisso, volte a Jesus, peça perdão. A pessoa ignora. Aí ela vai ficando cauterizada, ela vai ignorando os toques do Espírito Santo. Esse é o pecado contra o Espírito Santo. Exato. Por quê? Por que não tem perdão? Porque ela passa a ignorar o Espírito Santo e não querer ser perdoada daquilo. Ela acha que ela está certa, é só um pecadinho, isso passa, e aí então ela está pecando contra o Espírito Santo. E se ela não pede perdão, ela não será perdoada. Se ela não for perdoada, ela não vai ser justificada. Se ela não tiver justificada por Jesus, realmente ela não vai ser salva. Exatamente. E Ariane e demais amigos, nós teremos um estudo que falará somente sobre isso, sobre o Espírito Santo e como devemos dar a devida atenção à terceira pessoa da Trindade. Mas aguarda aí que teremos um estudo somente sobre isso. Muito bem. E o Walter ainda completa aqui, bem legal aqui, para explanar, para finalizar. De fato, essa questão de Jesus, do perdão, acho que foi eu que eu passei aqui. Eu vou tentar voltar. Sabe o que eu preciso? Pode deixar que eu volto ali. A equipe vai dar assistência aqui, mas pode seguir, Túlio. Isso, é só ali. Então, acontece o seguinte, eu vou ler aqui o comentário do Walter, né? O comentário é o seguinte: a questão é que não vamos deixar de ser pecadores até que Jesus venha e nos justifique e torne-nos dignos e glorificados. Mas o mais importante de tudo isso é reconhecermos os nossos pecados e pedir
o perdão com o coração sincero a Deus diariamente. Exatamente. O Walter falou exatamente o que a Bíblia prega. A Bíblia diz, né, que até o final dos tempos seremos pecadores, sim. Mas a diferença é aqueles que aceitaram a graça de Cristo, aceitaram lavar suas vestes, né, no sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, e esses serão justificados. Então, quando Jesus voltar, nós vamos falar mais isso na próxima live, mas quando Jesus voltar, ele vai vir para executar, né, as suas ações. Ou seja, quando Jesus voltar, já vai estar tudo julgado. Quem está salvo vai ser salvo, e quem não está salvo não será salvo, estará perdido. Então não haverá mais um tempo, digamos assim, de arrependimento, de conversão. É para execução mesmo, para Jesus salvar, vir salvar seus escolhidos, os mortos que morreram nele, os vivos serão transformados e viverão com ele. Tá, gente? Então, realmente, o que o Walter falou é de estar de acordo com a palavra de Deus. Mas ainda faltam 2 perguntas, sim, né, sim. Túlio? Que convite Jesus nos faz hoje? É uma linda passagem que Jesus falou em Mateus capítulo 11, verso 28, diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amém, amém. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Então a resposta aí é: vinde a mim, né? Jesus chama, venha, né? Não somos o Luiz Gonçalves, né, Túlio? Né? Muito bem. Chega aqui perto. Chega mais perto. Chega mais perto. Não somos, mas Acho aqui eu fala Jesus, né? De Jesus. Se aproxime dele, chegue-se a ele e torne-se amigo íntimo dele, e com certeza ele terá o descanso e a paz que você tanto precisa. Muito bem. Agora a 10ª, qual será o resultado da rejeição ao convite de Jesus? Então, da mesma forma que ele promete o descanso, a paz, carregar nossos jugos, e também, infelizmente, em Mateus 25, 41, ele fala do outro lado. Então, o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Muito bem. E está a resposta lá então. O resultado será: apartai-vos de mim. Imagine, tem muitos aí que falam em nome de Jesus, mas não seguem ele verdadeiramente. Naquele dia Jesus vai falar: não vos conheço. É verdade. Para finalizar então, vamos dar mais uns alôs aqui. O pastor Everaldo, nosso pastor, falou: a nossa casa está nos céus, estamos apenas viajando por este mundo. Muito bem, estamos aqui com o Neuci, viu, produção? A Lu está na produção, o Neuci do Clube de Desbravadores está aqui também com a gente. O Devanir, um abraço, Devanir. A Sueli Terol, muito bem, bastante gente aqui, sejam bem-vindos, estejam com a gente todos os sábados aí, tá? Triosfato também com a gente, ok? Fernando Veríssimo, muito bem aí, obrigado pela companhia de vocês. Paula Matos, Francisco, já falei do Francisco de Assis, Almir Petralha também com a gente, irmã Elizabeth Batista, bastante gente mesmo acompanhando aqui, muito bem. O pastor fez mais um comentário sobre a volta de Jesus, que a segunda volta de Jesus é tão certa como foi a sua primeira vinda, como comentamos aqui, né? Muito bem. As profecias bíblicas sobre o nascimento, morte e ressurreição e ascensão de Jesus se cumpriram literalmente no tempo determinado por Deus, como se cumprirá a volta de Jesus também. Amém, com certeza. Muito bem, muito bem. Agora, olha só. Vamos para a recapitulação? Vamos Isso. Antes de recapitular, vamos pular, vamos para o nosso compromisso de fé. Compromisso é importante. Você, a cada estudo, querido, você fazer um compromisso, não comigo, não com Túlio, mas sim com Jesus. O hino, assim que a gente lê o compromisso de fé, nós vamos orar, aí vamos pedir o hino. O Neuci Cruz está aqui. Qual é o nome do clube de desbravadores dele mesmo? A cidade onde a gente foi? Cabreúva, né? Um abraço para todo mundo de Cabreúva aí também. Muito bem, então vamos lá. Ao ler aqui, você na sua casa, levante sua mão como um símbolo de que você está aceitando isso na sua vida, e com certeza aceitar a Jesus é a melhor coisa que sempre tem, né? Antes de você ler, irmão Jaime, eu queria repetir novamente o que está lá em Apocalipse. Eu finalizei a outra aula passada também, que era os sinais da volta de Cristo, com essa passagem. Quero finalizar essa, depois o irmão vai falar para vocês o compromisso de fé, aí nós vamos fazer uma oração e vamos sair com o hino final aqui para vocês meditarem. Mas eu sigo aqui com essa esperança
de que naquele grande dia, Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, nem clamor, pois as primeiras coisas serão passadas. E é nessa esperança que eu vou vivendo, vou levando. Quantidade de queridos que já se foram. Quantos nesse momento perderam seus queridos também? Amigos, é a única esperança. Verdade, Túlio. É a única esperança. Tantas mortes temos acompanhado aí por causa do Covid, principalmente, né? As pessoas estão desoladas, porque não conseguiram nem sequer dar a última homenagem a esses entes queridos, não pôde acompanhar velório, não pôde acompanhar enterro. É uma situação realmente que fica fora do controle. Inclusive um amigo meu perdeu o vô dele da empresa essa semana, anteontem, e é triste saber disso. E essa esperança que a Bíblia nos dá da volta de Jesus é que nos dá, fala assim, olha, eu vou encontrar o meu vô, eu vou encontrar minha avó, eu vou encontrar meu filho, eu vou encontrar as pessoas que eu amo tanto, que hoje estão descansando naquele grande dia da volta de Jesus. Amém. Então, você que está aí, leia conosco e coloque como positivo, levante sua mão ao nós lermos isso. Quero me preparar para estar entre os salvos na segunda vinda de Jesus. Eu quero estar. Amém. Amém. Eu creio também que haverá duas ressurreições, uma para a vida e outra para a morte eterna. Eu também creio. Eu quero estar na vida, tá? Amém. Amém. Todos nós, tá? Amém. Então garanta aí o seu lugar, certo? E o último, desejo viver a verdade, a fim de poder morar para sempre com Cristo no céu. Amém. É o que nós mais queremos, né? Viver com Cristo no céu para toda a eternidade, dar um basta nesse pecado, nesse mundo tão terrível que estamos vivendo. Amém por isso. Então, quero agradecer antes da oração aqui a nossa equipe, o César, Cleiton, Sabrina, Luciana. Hoje o Thiaguinho está aqui também acompanhando, aí ajudando a equipe. Irmão Jaime, obrigado aí. Também todos que estão por trás pelo apoio, Jô, Ariana e tantos mais. Obrigado a todos. No próximo sábado, na próxima live, falaremos sobre o milênio. O que é o milênio? Como vai funcionar após a segunda vinda de Jesus? Eu e o professor Denis estaremos aqui ao vivo para tirar todas essas dúvidas baseadas na Bíblia. Então não perca nossa próxima live, próximo sábado, a partir das 4 da tarde, ok? Que Deus abençoe você e a sua família, se cuide, se proteja. Ainda estamos num período ainda muito crítico da pandemia, então, por favor, queridos amigos, se cuidem, que é essencial, preservem a vida, confie no poder da palavra de Deus. Muito bem, antes da oração final, muito obrigado aí pela presença de todos vocês. Agradeço o pastor que nos deu parabéns aí pela aula. Também todos que estão entrando agora, acompanhem as próximas também, ou assista essa também, assim que acabar, estará postada ali na nossa página, ok? Um abraço, Leonardo Gal, Fiara Gemelli, Cris Araújo, a Maria Cristina Toscano também, Aparecida Araújo, tantas pessoas aí conosco. Grande abraço a todos, Ricardo França, Sueli Totero, ok? Que Deus abençoe vocês. Vou terminar aqui com a frase da Priscila Marqueto e já orar. Mateus 24 nunca foi tão atual como está sendo agora. Os sinais estão claros, não temos dúvida. Jesus está voltando. Amém. Amém. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos ama, sentimos isso a cada momento e principalmente sentimos agora na sua palavra, Senhor. Muito obrigado porque o seu Santo Espírito esteve conosco, nos orientando, nos dirigindo e especialmente trazendo tantas pessoas aqui para assistir essa live, tocando o coração deles. Muito obrigado, Pai, porque temos o Consolador que o Senhor deixou aqui conosco, que está em todas essas casas aí, ao lado de cada um, abraçando cada um de nós, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos dado vida e saúde, tem nos dado especialmente esperança, Senhor. Porque muitos de nós já perdemos queridos, muitos acabaram de perder agora com esses problemas que estamos passando, mas o Senhor nos dá o conforto e especialmente a grande esperança, Senhor. Pai, mantenha o seu Santo Espírito conosco, nos dando essa esperança, nos dando a direção. Não nos deixe, como fraquinhos que somos, não nos deixe nos afastar de Ti, Senhor. Fique conosco. Sabemos que o Senhor nos busca. Nós pedimos para que o Senhor nos ajude a estar contigo de hoje até a sua volta, Senhor.
Pai, pedimos a sua vinda, estamos com o coração entregues a Ti, estamos neste momento entregando os nossos corações a Ti, Senhor, e pedimos a sua proteção também enquanto estamos aqui nessa terra, a proteção do coronavírus, a proteção contra o desemprego, a proteção contra a tristeza, a proteção contra tantos males que ainda há por aqui, Senhor. Pedimos as suas bênçãos e sua companhia, Pai, não porque já merece nós, mas pedimos tudo isso, suas bênçãos, sua companhia, seu perdão, o fazemos pelo nome sagrado do seu santo e amado Filho Jesus, Senhor. Amém. Agora tem um hino, como é o nome do hino, Sabrina? Não tardará. Jesus não tardará mesmo, né, irmão? Esse hino, eu ouvi o Tiaguinho ouvindo ele de manhã, aí eu estava meditando na letra, né? E eu que não canto nada, né? Assim, nem vou acompanhar o canto aqui, para não estragar o hino. Verdade. O pessoal aí em casa pode ir cantando. Eu vou sair daqui cantando, mas sem o microfone, para não atrapalhar.